Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Aleluia. Vamos fazer só uma oração para a gente estar iniciando aí na palavra. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, te glorificamos, meu Pai, nesta manhã, Senhor. Queremos, Senhor, agradecer a Ti, Senhor, por este sacrifício que o Senhor fez, Senhor, por cada um de nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por ter entregue ali o Seu único Filho, Pai, para morrer por cada um de nós, para que venhamos a ter uma vida abençoada, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos em Suas mãos, Pai, na Sua presença, Pai, esta manhã. Pai, visita, Senhor, cada um que está aí, Senhor, nos assistindo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar, meu Pai, cada casa, cada família. Oh Deus, em nome de Jesus, meu Pai, não permita, Senhor, que nenhuma interferência do inimigo possa atrapalhar, Pai, aquilo que o Senhor tenha a realizar, Senhor, na vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus, Pai, seja, Senhor, conosco, Pai, seja com cada vida, cada família. Senhor, eu não sei a dificuldade que cada um possa estar passando, Pai, mas eu acredito, Deus, que o Senhor é um Deus que pode, Pai, sanar toda e qualquer dificuldade, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nesta manhã, Pai, o Senhor possa, Senhor, abençoar cada casa, Senhor, cada família, Pai, cada um que está aí, Senhor, em nome de Jesus, para onde quer que eles estejam, Pai, que a bênção de Deus se estabeleça, Senhor, sobre cada vida. Senhor, em nome de Jesus, assim nós te agradecemos, Pai, nesta manhã e te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos lá. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Eu quero ler aqui esse versículo. Seria o versículo tema daquilo que a gente vai estar ministrando aqui essa manhã. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. E diz assim, olha: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então é um versículo aí bastante conhecido que fala justamente pelo dia que a gente está comemorando hoje, ou está vivendo hoje, ou está relembrando hoje, que é justamente a crucificação. Por isso eu até coloquei aqui como um tema dessa mensagem aqui. O tema é a cruz. Eu sei que muita gente já ouviu muitas coisas falando sobre a cruz, o significado da cruz, o que é a cruz. E a gente vai falar um pouquinho justamente sobre isso. Hoje, como domingo de Páscoa, todos nós, normalmente no domingo de Páscoa, as pessoas acabam até mesmo refletindo, o que Jesus fez por nós, o que significa esse momento. E a gente sabe que a Páscoa, o significado da Páscoa, no Antigo Testamento era ali o momento da libertação do povo. Quando o povo foi liberto ali naquela época da escravidão ali do Egito. Então foi considerado aí a Páscoa, essa libertação. Mas para nós que vivemos hoje no tempo da graça, no Novo Testamento, vivemos aí as orientações de Jesus para a nossa vida, a Páscoa, ela significa a morte e ressurreição de Jesus. Amém? Eu creio que todos já sabiam em relação a isso, só para nós lembrarmos. Mas de repente, se a gente fala sobre Páscoa, qual que é a imagem
né, que vem na sua mente quando você lembra de Páscoa? Né? A nível, pode-se dizer assim, espiritual, o que vem na sua mente? Quando a gente fala assim, olha, a gente está comemorando a Páscoa, o que será que isso acrescenta na nossa vida como um cristão, aquele que serve a Deus, aquele que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador? Né? Que você refletisse aí no seu coração e lembrasse, né, o que vem à mente, né, essa questão da Páscoa. Eu acho que uma das coisas que normalmente a gente acaba visualizando quando a gente lembra da Páscoa é justamente da cruz, né? E em muitos casos, né, a gente acaba enxergando o próprio Jesus pregado ali na cruz, ou de repente a cruz vazia. Então a gente acaba tendo essa visão, porque é justamente isso que nos mostra, né? Isso que nos dá a lembrar, né? Então na visão espiritual lembra realmente a cruz. Por isso que eu vou falar para vocês aí um pouquinho sobre essa questão da cruz, né? Quero dar até um pouquinho de ênfase em relação a essa, né, a cruz, né? O que a cruz ela significa para nós como crentes, né, como cristão, né? Primeiro, né, a cruz para nós como crente, né, ela não é de repente um objeto ou mesmo um amuleto protetor ou algo que nos dá sorte, amém? Não é isso. Às vezes as pessoas, né, colocam aquelas correntinhas, né, aí colocam aquele crucifixo, ou coloca ali uma pulseirinha, um brinquinho, né, e fala, não, eu vou colocar a cruz porque a cruz é algo que vai me trazer sorte. Não é isso. Né? Na verdade, a gente não vive acreditando em objetos que nos dê sorte, mas quem é que nos dá sorte, entre aspas, né, pode-se dizer assim, é o próprio Deus, né? Ele que é conhecedor de tudo e sabe de todas as coisas. Então a cruz para nós como cristão, ela não pode ser um amuleto, né? A cruz também, ela não é um símbolo de uma religião para nós, né? Porque a gente não segue uma religião em si, nós seguimos a palavra de Deus, nós seguimos a Bíblia, nós seguimos a Jesus, né? Então a cruz, ela também não é um símbolo de uma religião para nós, né? A cruz, se a gente enxergar a cruz assim fisicamente, o que houve ali naquela época de Jesus e tudo mais, a gente vai ver que a cruz naquele momento ela foi o que? Um objeto de tortura, né? Um objeto de castigo, um objeto de sofrimento ali, né? E um objeto ali de sacrifício, foi um sacrifício ali na cruz. Então na cruz, o que acontecia ali na cruz? Quando uma pessoa era crucificada ali naquela época de Jesus, era mostrado ali, porque a crucificação era feita em público, era algo ali muito, muito sofredor ali. Então era um momento ali, a crucificação ali era um momento onde mostrava ali uma humilhação pública ali. Então não só Jesus, mas muitas outras pessoas ali naquela época eram condenadas à morte através da crucificação. Para quê? Para que a pessoa fosse humilhada mesmo, publicamente, e ali ela sofria, ela sentia muitas dores, porque a cruz ela era uma morte muito demorada. Ela demorava, até que Jesus ele foi rápido, tá? Mas tem pessoas que demoravam muito mais, então a cruz ela era um sofrimento muito grande, né? E um dos objetivos era isso, era humilhar publicamente, era a pessoa sofrer, sentir dor, era envergonhar ali aquela pessoa diante das pessoas, né? Era uma punição que era para dar como um exemplo para todo mundo ali. Uma punição que era para demonstrar assim, olha, toma cuidado, porque se você fizer algo que é errado e você for punido dessa forma, você vai sofrer muito. Então colocava meio que um medo das pessoas para não tomar aquele tipo de atitude que possa levar a pessoa a ser crucificada ali naquela época. Então quando a gente enxerga muitas vezes fisicamente a cruz na época de Jesus, a gente enxerga isso, a gente enxerga essa dificuldade. Só que para nós, o que é essa cruz ou esse momento que Jesus sofreu ali, essa humilhação que Jesus sofreu, o que trouxe de benefício para nós? O que acrescentou na sua vida, né, ou na minha vida e na sua vida esse momento, essa cruz? É isso que a gente vai falar nessa manhã, né? Qual é o benefício dessa cruz para nós? O primeiro benefício que eu enxergo aqui, né, dessa cruz para nós, né, que somos cristãos, está lá em Efésios capítulo 2, o versículo de número 16. Efésios capítulo 2, versículo 16. Se você quiser
ir abrindo aí para estar acompanhando, né? Que diz assim, olha: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, o primeiro benefício que nós enxergamos com a cruz, né, com esse sacrifício que Jesus sofreu ali, é a reconciliação. Amém? Acho que todo mundo sabe disso, mas é importante nós relembrarmos. Então, Jesus ele trouxe a condição de nós nos reconciliarmos com Deus. Né? Então, esse é o motivo da cruz. Mas o importante também é nós lembrarmos que, além de nós reconciliarmos com Deus através da cruz, se a gente for falar a nível carnal, natural mesmo, pessoal, familiar e tudo mais, eu vejo que a cruz também é um momento onde nós temos que enxergar que nós devemos também trazer a reconciliação com as outras pessoas que estão também à nossa volta. Então traz esse lembrete para nós, olha, então a cruz é momento de nós reconciliarmos, de nós tirarmos todo impedimento, ou de repente tudo aquilo que esteja acontecendo como uma briga, uma confusão, de repente até no meio da família, na nossa casa, onde quer que seja. Então assim, a cruz ela nos lembra isso, olha, precisamos reconciliar, precisamos voltar a ter novamente ali aquela intimidade, aquela comunhão, aquela troca. Então é isso que nos lembra, é isso que está falando esse versículo ali: pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então a cruz ela nos dá essa condição de nós lembrarmos, olha, eu preciso tirar da minha vida tudo que possa ser inimizade, tudo que possa ser briga, confusão, contenda, porque a gente sabe que acontece, né? Às vezes acontece. Às vezes a pessoa tem uma inimizade no meio da família, ou amigos, colegas, às vezes no trabalho, a pessoa fala, olha, eu não vou muito com a cara dessa pessoa. Né? Acontece, né? Essa pessoa fez algo de ruim para mim, então eu vou pagar com a mesma moeda, eu também não vou conversar e não vou querer ter amizade, não vou. Então assim, é momento de nós o quê? Nos unirmos, nos reconciliarmos, né? Reconhecemos muitas vezes que nós erramos, irmos lá e pedimos perdão. Então assim, a cruz ela nos lembra isso, né? Então a cruz mostra o sacrifício que Jesus fez por nós, né? O evangelho da salvação. Isso que é o evangelho da salvação. Então Jesus ele nos trouxe essa condição de nós unirmos com Deus, de nós termos a nossa vida voltada para Deus e firmada em Deus. Tem um outro versículo que eu peguei aqui, que está lá em Isaías 59, também fala sobre essa questão da reconciliação. Aleluia. Isaías capítulo 59, é o versículo de número 2. Que diz assim, olha: antes estávamos separados de Deus por causa de nossos pecados, mas fomos reconciliados com Deus através da morte de Jesus. Opa, desculpa, né? Mas eu notei errado aqui. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então olha só, as nossas iniquidades, esse versículo está declarando que as nossas iniquidades elas fazem uma separação. Então a nossa inimizade ela faz uma separação. Aqui está falando até justamente, Isaías está declarando até com o próprio Deus, essa inimizade com Deus, e nós não reconhecemos, se nós não reconhecemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, automaticamente essa inimizade acontece, a gente acaba tendo essa separação. Então é importante nós estarmos unidos e entendermos que temos que reconciliar a todo momento, temos que estar ligados em Deus, próximos de Deus, né? Aí o texto que eu tinha lido lá é até o resuminho do que eu tinha feito, né? Que antes nós estávamos separados de Deus, né? Por quê? Por causa dos nossos pecados, mas nós fomos reconciliados, né? Com Deus através do que? Da morte e ressurreição de Jesus. Então Jesus ele trouxe essa reconciliação, a cruz trouxe essa reconciliação para nós, e por isso nós temos que reconhecer essa reconciliação e colocar em prática na nossa vida. Amém? Então que a gente possa
se reconciliar com Deus, pedir sim perdão pelos nossos pecados, né, voltar atrás, né, tirar toda essa inimizade que, entre aspas, a gente acaba tendo com Deus pelo fato da gente não aceitar, de repente, ter Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, ou não ter a nossa vida entregue a Jesus. Então a gente acaba tirando isso de nós, esse direito que Jesus entregou para nós, para a nossa vida. Amém? Então nós temos que crucificar todos os nossos desejos, né? Às vezes até a nossa opinião também, muitas vezes temos que crucificar, né? Para quê? Para que nós venhamos a nos reconciliar, né? Até com as outras pessoas, né? Com o nosso próximo, com os nossos inimigos, né? O quanto é difícil a gente, de repente tem alguém que quer um mal para a nossa vida, e a gente sabe o quanto é difícil a gente ir lá e pedir perdão e se reconciliar, e sabe, voltar atrás, né, daquilo que a gente fez. Então a gente sabe que isso é difícil, mas a cruz, ela nos dá essa autoridade. Então a cruz, para nós como cristão, uma das primeiras coisas que eu coloquei aqui, que significa para nós, qual é o benefício que traz para nós, é justamente isso, né, a reconciliação, né? Um outro benefício que eu coloquei aqui também está lá em Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, o versículo 14, que diz assim, olha: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Então aqui está falando o quê? Sobre a glória, né? Então um outro benefício que a cruz trouxe para nós é a glória, né? Ah, mas como assim a glória? O que quer dizer com a glória? Né? Não que nós venhamos a nos gloriar a nós mesmos, né? Mas a cruz, ela trouxe uma glorificação maior ao próprio Deus, né? Imagina o que aconteceu com Jesus. Ele foi morto, ele foi crucificado ali, e a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então olha o tamanho da glória de Deus ali. Um milagre. Quantas pessoas já viu alguém ressuscitando? Né? E ainda mais depois de 3 dias. Né? A gente já viu, né, momentos aí que Deus ele ressuscitou pessoas mesmo, mas a pessoa estava, de repente, teve um infarto ou coisas nesse sentido, e de repente orou ali, a pessoa naquele momento ali, coisa de minutos, né, a pessoa ali voltou, né, Deus trouxe a pessoa de volta e coisas assim. Mas para a gente ver um milagre desse, depois ali de 3 dias ele ressuscitar ali, é por quê? Porque é algo muito grande, muito forte, né? E nós temos que glorificar a Deus por isso, né? Então a glória tem que ser sempre a Deus, né? Em todo momento a gente tem o costume de falar, né? A gente como cristão, a gente sempre declara isso, né? A gente como crente, em tudo nós temos que dar glória a Deus, irmãos. Em tudo, em todas as coisas, em todos os momentos, seja no momento bom, seja no momento ruim, seja num momento de dificuldade, não importa. Tenha isso como hábito na sua vida, né? Isso como uma atitude verdadeira de glorificar mesmo. Glorificar mesmo. Estava andando com o carro, o pneu furou, glória a Deus, porque Deus está me livrando. Né? Então, assim, Deus ele sempre tem algo a nos ensinar, irmãos. Nada que Deus faz é por acaso. Né? A gente está vivendo um momento aí onde a gente tem que ficar isolado nas nossas casas, onde a gente tem que ficar ali separado um pouco dos familiares, dos amigos, de festas, de coisas assim. Mas para que nós temos que fazer isso? Será que Deus se agrada disso? Com certeza Deus quer nos ensinar algumas coisas. Com certeza Deus ele quer trazer aí algumas orientações, ou nos moldar em algumas situações, porque nada é em vão, nada é à toa. E tudo isso é para a glória de Deus. Então, se a gente está vivendo um momento aí de pandemia, um momento aí onde infelizmente, né, a gente está vendo a perda aí de muitas pessoas, né, falecendo, né, muitas pessoas morrendo, né, por causa dessa enfermidade. Mas mesmo assim eu tenho que dar glória a Deus. Nós temos que dar glória a Deus, irmãos, porque Deus, ele acima de qualquer enfermidade, de qualquer situação, Deus ele tem o controle. Deus ele tem o controle da minha vida, da sua vida. A Bíblia mesmo diz que Deus ele é o dono do ouro, da prata. Deus é aquele que dá a vida, Deus é aquele que tira a vida. Então assim, Deus ele é tudo, ele tem o controle de tudo. Então por isso que a glória sempre tem que ser dada a ele.
E a cruz nos lembra isso, que Jesus ele foi glorificado. Jesus ele não foi derrotado na cruz, mas Jesus ele foi glorificado. E Deus foi glorificado através de Jesus ali na cruz. Então, não foi um momento de perda, mas foi um momento de glória. Por isso que a gente tem que glorificar Deus. Tudo que conquistamos, tudo que temos, não é mérito nosso não, irmãos. Não é. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu estudei, eu trabalhei, eu me especializei, eu fiz cursos. Olha, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Amém. Você pode ser muito bom naquilo que você faz, mas a glória é de Deus. Se a gente tem, de repente, se Deus nos deu sabedoria para aprender algo, ou para ter uma profissão, ou para ter habilidade, de repente, em algo, não é mérito nosso. Não é nosso isso, mas foi Deus que trouxe para a nossa vida. Por isso que a glória tem que ser dele. A glória tem que ser ao Senhor. Então, Deus que nos deu, né? Jesus foi crucificado, não para ele se aparecer, né? Não para que as pessoas vissem ali de repente e Jesus se aparecesse ali dizendo, não, eu sou bonzão, vou ser crucificado, mas eu vou sair dessa e tudo mais. Não, não foi para isso. Mas foi para quê? Para que Deus fosse glorificado e para que a palavra de Deus também se cumprisse. Quantas profecias foram declaradas que havia esse momento, até em Isaías mesmo, foi declarado muitas profecias falando que viria ali o Messias e no momento ele seria ali morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então assim, tudo o que aconteceu na cruz era para que o nome do Senhor fosse glorificado. E na nossa vida é a mesma coisa. Tudo o que acontece, nós temos que glorificar. Seja na alegria, seja na tristeza, seja na dificuldade, não importa. Tenha isso como um grande hábito na sua vida. Glorifique a Deus a todo momento. Amém? Olha o que diz em Hebreus capítulo 12, o versículo 2, que diz assim, olha, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, olha só, Jesus, ele cumpriu a vontade de Deus ali na vida dele. E por isso, ele também foi abençoado. Diz aqui que ele suportou ali aquela cruz, ele foi desprezado, ele foi afrontado, ele foi ali maltratado, mas quando ele venceu, diz que ele sentou-se à direita de Deus, à destra de Deus ali. Então você vê que Jesus, ele foi recompensado por todo o sacrifício. Então a gente entende que vale muito a pena, irmãos, todo o sacrifício que nós fizermos em relação a Deus, tudo aquilo que nós fizermos é para a glória de Deus e Deus trará a recompensa que nós merecemos em relação a isso. Então Jesus cumpriu a vontade de Deus, ele glorificou a Deus e através da sua obediência, e por isso ele foi honrado. Ele foi honrado. Não temos que nos gloriar, mas nós temos que reconhecer as nossas fraquezas, as nossas dificuldades e, acima de tudo, dar glória a Deus. Acima de tudo, glorificar a Deus. Por mais difícil, irmãos, por mais difícil que a nossa vida esteja por um momento, de repente difícil, por mais difícil que a gente esteja passando na nossa vida, glorifique a Deus a todo momento. A cruz ela nos ensina isso, que a glória é de Deus, que eu preciso glorificar a Deus. Então esse é um outro benefício que a cruz traz para nós. Um outro benefício que eu coloquei aqui também, lá em 1 Coríntios capítulo 2, o versículo de número 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, que diz assim, olha, porque nada me propôs saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Então, qual é o outro benefício que nos dá, que nos trouxe a cruz? O benefício da sabedoria. A sabedoria. A cruz nos mostra a sabedoria de Deus, e não do mundo. E não a sabedoria do mundo. Reconhecer esse sacrifício de Jesus nos dá o direito de reconhecer a sabedoria que o mundo não consegue entender. Não é verdade? Não é loucura, irmãos? Fala a verdade. Não é loucura a gente falar assim, mas como assim? Jesus, ele morreu, ele foi crucificado, ele foi humilhado. O que tem a ver isso com a salvação? O que tem a ver isso com reconciliação? O mundo aí fora, irmãos, ele não entende. Ele não entende as coisas. A própria Bíblia diz que as coisas espirituais são para os espirituais, as carnais são para os carnais. Então, se a gente for levar ao pé da letra
né, o que aconteceu com Jesus, a gente, né, o mundo não entende isso. Por quê? Porque nós temos que olhar, né, com uma visão espiritual. Né? O mundo não consegue entender a visão espiritual. Para ele é loucura, para o mundo é loucura. Então por isso que em muitos casos as pessoas acabam não acreditando, porque elas não têm uma experiência espiritual sobre a vida dela. Então ela acaba duvidando, fala assim, não, mas como assim? Né? Isso não existe. Mas Deus, né, ele nos dá sabedoria. Quando nós nos colocamos nele, entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos essa sabedoria que é sobrenatural. Uma sabedoria de acreditar, né? De acreditar. Né? Quantas vezes a gente fala assim, olha, é preciso termos fé, é preciso acreditar, é preciso mesmo que você não enxerga, mas tenha fé, acredite. Se a gente for ver no lado natural, no lado humano, isso é muito difícil de a nossa mente humana entender isso. Por quê? Porque nós não conseguimos entender de uma forma humana, mas nós entendemos de uma forma espiritual. Então essa é a sabedoria que Deus nos entrega. Essa sabedoria para nós entendermos os mistérios de Deus. Entendemos o mistério de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida. A sabedoria de Deus, né, porque Deus ele sabe de tudo, de todas as coisas. Então nós recebemos essa sabedoria para entender qual é o propósito, qual é o que Deus quer para as nossas vidas, amém? Eu até peguei um outro versículo aqui, 2 versículos também, 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 23 e 24, que diz assim, olha, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, né? Mas para os que são chamados, né? Tem alguém chamado aí? Né? Alguém é chamado por Deus aí? Né? Olha o que diz aqui, olha, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Então a sabedoria vem somente para aqueles que são chamados de Deus, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que confessam a Jesus como o único e suficiente Salvador. Se você tem isso no seu coração, se você tem esse desejo, essa alegria no seu coração, saiba que você tem recebido a sabedoria de Deus para muitas coisas. Às vezes você não entende, mas Deus tem te dado sabedoria para você acreditar, para você confiar, para você ter fé, para você saber que Deus, ele sim, ele tem o controle de tudo e de todas as coisas. Né? Para o mundo, Deus crucificado parece uma grande loucura. Né? Parece algo assim que não tem nada a ver. Mas para nós, né, consiste em quê? Em sabedoria. Nós sabemos que Deus nos deu sabedoria. Quando aceitamos a cruz, aceitamos também a vontade de Deus para a nossa vida. Né? Nos tornamos mais sábios espirituais. Então a cruz ela traz isso, ela traz uma sabedoria espiritual sobre nós para entendermos, né, os mistérios espirituais, né? Entendermos aquilo que muitas vezes eu até falei, que existe uma ligação muito grande, né, do que acontece na terra com o mundo espiritual. Então existe uma consequência. A Bíblia mesmo diz que existe que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então existe uma ligação muito grande em relação às coisas terrenas com as coisas espirituais. E se a gente não tem a sabedoria de Deus para entender isso, a gente acaba sofrendo, a gente acaba entrando aí em dificuldades, em coisas nesse sentido. Mas Deus nos dá essa sabedoria através da cruz. Temos que crucificar a nossa própria sabedoria. Né? A nossa própria sabedoria. Em muitos casos, nós temos que pôr de lado. Sabe que tem pessoas que às vezes se dizem até teólogos, né? Pessoas que conhecem muito a Bíblia. E às vezes você pergunta para essa pessoa, fala, não, mas você conhece a Bíblia e você acredita em Deus de verdade? E tem pessoas que esses conhecedores, teólogos mesmo, que estudiosos e tudo mais, tem alguns que dizem que não acreditam, que são teólogos, mas se dizem até ateus. Por quê? Porque a pessoa busca tanto uma sabedoria humana, uma sabedoria terrena nas coisas, para entender os mistérios de Deus de uma forma humana, que a pessoa sai do foco. Ela sai da direção de Deus. Então não é essa sabedoria que a gente precisa saber, a sabedoria humana, mas nós precisamos entender a sabedoria de Deus. Existe um dom, né, que Deus ele nos dá. É lógico que a gente pede e Deus dá conforme ele quiser dar, que é justamente o dom do discernimento de espíritos.
né, do discernimento, de entender aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. Então, assim, esse dom está muito ligado à sabedoria que Deus entrega a nós. É importante todo cristão pedir e orar mesmo, pedir para Deus, Deus, me dê discernimento, me dê sabedoria. Olha, eu preciso tomar essa atitude, fala comigo, me mostra se é a atitude que eu devo tomar, é pela esquerda, é pela direita, é pela frente, é por trás, por qual caminho eu devo seguir, o que eu devo fazer. Então, assim, esse discernimento nós já temos como direito através do sacrifício da cruz, mas é importante nós tomarmos posse, nós orarmos e pedirmos para Deus nos dar essa sabedoria, porque a cruz, ela é essa sabedoria de Deus para nós. Amém? Um outro benefício que a cruz traz para nós também, está lá também em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18, que diz assim, olha, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. Então, a cruz, o benefício da cruz para nós é poder de Deus para a nossa vida. Poder de Deus para a nossa vida. Deus derramou todo o seu poder em amor na cruz. Em amor na cruz por cada um de nós, pelas nossas vidas. Então, é um poder sobrenatural que nós, como seres humanos, a gente não consegue calcular, mas é um poder muito grande que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Jesus, ele tinha até todo o poder de descer ali daquela cruz, não é verdade? Como filho de Deus ali, como poderoso, como o poder que Deus tinha sobre a vida dele. Você acha que ele não podia escapar de lá, sair, arrancar os pregos da mão ali do pé e falar, não, eu vou sair daqui, eu não quero viver isso, eu vou embora. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele mostrou que ele podia vencer. Então, o que eu entendo, que esse benefício, que o poder de Deus, ele nos dá estrutura, ele nos dá autoridade para nós vencermos, para nós vencermos. Para nós irmos adiante, para nós batalharmos, para nós lutarmos e vencermos. Então, Jesus, ele mostrou que ele venceu, ele podia vencer, e nós também podemos vencer. Eu e você, irmãos, podemos vencer. Esse poder também faz parte da vida daquele que reconhece a cruz. Então, se você reconhece esse sacrifício, se você reconhece a cruz, então esse poder faz parte da sua vida. Em Filipenses 4:13, depois anotei esse outro versículo, diz, olha, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, o poder de Deus, ele nos dá essa condição de nós fazermos ou realizarmos coisas aí sobrenaturais, coisas diferentes mesmo. Cristo nos dá poder para ir além. Então, que esse poder esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida, que nós venhamos ir além, venhamos ir adiante. 2 Coríntios capítulo 12, o versículo 9, que diz assim, olha, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Então, a graça de Deus já nos basta. Quanto mais fracos nós somos, mais o poder de Deus se manifesta em nós. Mais fracos, eu digo assim, quanto mais nós nos humilharmos em Deus, quanto mais nós reconhecemos o que Jesus fez para nós, reconhecemos o sacrifício da cruz, quanto mais nós nos colocarmos debaixo mesmo da submissão de Deus, da autoridade de Deus, mais o poder de Deus vai se manifestar na nossa vida. Faz um teste, de repente, se você precisa de algo e você tira tudo aquilo que a sua sabedoria possa te direcionar e comece a buscar a sabedoria de Deus, comece a buscar o poder de Deus. Você vai ver que as coisas vão acontecer até de uma forma que vai te surpreender, sabe? Vai nos surpreender. Por quê? Porque às vezes a gente tem como um cronograma da nossa mente, que fala assim, eu preciso fazer desse jeito, dessa forma, e eu vou seguindo dessa maneira, e muitas vezes a gente vai seguindo meio que uma regrinha dita até por nós, e a gente vai deixando o poder de Deus de lado. E quando a gente vai deixando o poder de Deus, a gente vai falando, vai fazendo as coisas, e a gente vai usando a nossa própria força. E muitas vezes existe a necessidade de nós deixarmos isso de lado, demonstrarmos que nós somos fracos, que nós
precisamos de Deus, nos humilhar em Deus e deixar com que o poder dele nos enche, né? Que o poder dele possa nos aperfeiçoar nas nossas fraquezas, né? Tinha um versículo que diz justamente isso, né? Que o poder de Deus ele nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então a gente tem que realmente deixar esse poder de Deus habitar na nossa vida, amém? Então a cruz ela nos enche desse poder, né? Que esse poder de Deus esteja sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Quinto e último benefício que eu coloquei aqui, né? Tem muitos outros, né? Eu creio que esses são alguns aí que Deus, né, colocou no meu coração, mas existem outros aí benefícios. Um outro que eu coloquei aqui está em Colossenses capítulo 2, o versículo de número 14. Colossenses 2,14, que diz assim, olha, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenança, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Então, olha só, né? Diz que Jesus ele cancelou a escrita de dívida, né? Então ele cancelou, né, uma dívida que existia ali. Jesus ele tirou de nós, né? Ele cancelou isso, né? Então Jesus ele declarou na cruz ali até mesmo perdão. Porque como nós fazemos para, assim, de que forma a gente entrega a nossa vida para Jesus, né? A gente tem que o quê? Confessar Jesus de que forma? Pedindo perdão, né? Como a gente pode ter o perdão dos nossos pecados? Através do nosso reconhecimento ali que nós erramos, né? E nós confessarmos o nosso perdão. Então, Jesus ele fez isso, ele colocou a vida dele ali, né, como um sacrifício para trazer o perdão sobre nós. Então, um dos benefícios, né, que eu coloquei aqui, que a cruz trouxe para nós, é justamente isso, o perdão. Tá? O perdão de Deus pela nossa vida, mas também a condição de nós também perdoarmos as outras pessoas. Né? A gente sabe que o perdão, ele quando não é dito, né, ele traz um certo aprisionamento à nossa vida. Né? Quando a gente não libera perdão às pessoas, a gente fica preso, né, espiritualmente mesmo, né, a vida dessa pessoa. A gente acaba ficando como se estivesse numa prisão. Por isso é importante nós perdoarmos, nós pedirmos perdão, termos o nosso coração livre para perdoar, né, porque foi o que Jesus fez ali, né? Jesus declarou na cruz o perdão, não somente, né, para os soldados, né, que estavam castigando ele ali, né, nem para os fariseus, né, nem somente para a multidão, mas você vê que Jesus ele declarou ali, né, eu até anotei o versículo onde Jesus disse ali em Lucas 23:34, né, onde Jesus declara aqui, né, olha, diz assim, olha, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Olha só, imagina que situação, né? Jesus sendo maltratado, sendo humilhado publicamente ali, né? Passando ali por todo aquele sofrimento, e de repente ele chega para Deus e fala: Deus, perdoa esse povo, perdoa aí os soldados, perdoa aí essa multidão, né? Perdoa aí porque eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Não sabem, né? Por que Jesus falou isso? Existia um propósito, porque ele sabia que não poderia ter uma vida ali presa, né, aprisionada, e deveria liberar o perdão. Então Jesus declarou o perdão dos pecados de toda a humanidade, né, desde o primeiro ser humano aí até o último ser humano, né, Jesus ele trouxe essa condição do perdão. Então a cruz é uma das maiores provas aí de perdão, porque Jesus não merecia, irmão. Jesus não tinha pecado. Quem tem pecado somos nós, na verdade. Somos nós que temos pecado. Jesus não tinha pecado. Jesus viveu ali até os 33 anos de vida sem pecar. Mas nós não. Nós somos pecadores, né? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Por isso existe a necessidade de todos nós confessarmos a Jesus como único e suficiente Salvador, pedir perdão dos nossos pecados, porque todos nós somos pecadores. Jesus não era, mas Jesus se colocou numa posição de pecador. Para quê? Para nós recebermos o direito à salvação, né? Sermos perdoados, né? Então, como alguém, né,
sendo castigado e humilhado, e mesmo assim consegue encontrar forças para perdoar. Né? Como alguém consegue fazer isso? Né? Jesus conseguiu, mas por que ele conseguiu? Pelo amor. Né? Foi somente através do amor que nós conseguimos perdoar. Né? Então o amor, ele nos mostra isso, a condição de nós perdoarmos. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós não medimos esforços e nós liberamos o perdão. Nós liberamos o perdão para as pessoas, nós pedimos perdão a Deus por aquilo que nós cometemos e erramos. Por quê? Porque nós amamos a Deus acima de tudo e nós queremos estar próximo a Deus. Porque o pecado ele traz um distanciamento, mas o perdão ele traz uma aproximação com Deus. Então é importante nós perdoarmos, vivemos uma vida pedindo perdão mesmo. Né? Em Colossenses capítulo 1, né, o versículo de número 20, Colossenses 1:20 diz assim, olha: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Né? Então aqui fala sobre reconciliação, né? Sobre perdão, né? Que foi ali, né? Nós temos que pedir perdão, né? Todos os dias, né? Seja para Deus ou para qualquer pessoa, né? Quando pecarmos, né? No momento que pecarmos, né? Pedir perdão a Deus, pedir para que Deus nos ajude a não pecar novamente, pedir para Deus nos dar sabedoria para não pecarmos, né? Mas pedir o perdão a todo momento para Deus, para qualquer pessoa, né? Devemos também perdoar todos aqueles que nos ofenderam, né? Então a gente, Deus ele tira o nosso direito de repente querer julgar, né? Porque quem julga a nossa causa é Deus. Então, se mesmo assim alguém fez algo de ruim para a nossa vida, quem julga a nossa causa é Deus, não somos nós. Por isso que é importante nós pedirmos perdão, nós liberarmos o nosso coração, não guardarmos mágoa, angústia, né, o sofrimento no nosso coração, porque isso nos aprisiona de viver coisas novas com Deus, nos aprisiona de viver momentos de alegria com Deus, de viver momentos aí na presença de Deus. Amém? Então é isso, né? A cruz ela nos dá todos esses benefícios e mais outros, né? Como eu falei, existem muitos outros benefícios aí, mas a gente tem que entender, né, que a cruz é algo que para nós como cristão tem uma grande relevância mesmo. Nós devemos acreditar, devemos confiar, né? Para concluir, né, a palavra de Deus ela nos revela que a cruz é o que? A reconciliação de Deus, né, com o ser humano, né, e com o nosso próximo também. Nos mostra, né, a glória de Deus, né, e não a vergonha ali, né, do pecado. Nos ensina, né, a sabedoria, que é uma sabedoria espiritual que Deus nos entrega, não uma sabedoria carnal, e nos dá capacidade, né, e poder, né, para nós vencermos todas as fraquezas, né, para passarmos por cima, né, e a cruz também nos dá a condição de declararmos aí o perdão, né, de pedirmos perdão, nos dá essa condição aí, essa força de nós declararmos e não aceitarmos aí, né, o pecado sobre a nossa vida. Amém? Então é isso, né, a palavra que Deus colocou no meu coração, justamente sobre isso, né, sobre a cruz, né, o tema é a cruz, né, o quanto Deus é importante na nossa vida, o quanto esse dia é importante na nossa vida, né? Às vezes a pessoa lembra da Páscoa com um ovinho de chocolate, né? Sei que é gostoso o chocolate, mas a gente como cristão, a gente deve pensar em tudo aquilo que Deus fez por cada um de nós. Amém? Eu quero só fazer mais uma oração aí, antes da gente estar até entrando no momento aí da ceia, mas né, tudo aquilo que nós falamos aí, que Deus possa se fazer cumprir aí na nossa vida. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Aleluias. Glória a Deus. Vamos orar aí em nome de Jesus. Né? Se tudo aquilo que foi declarado aqui nesta manhã, se de repente existe algo aí na sua vida que você não compreende ou não coloca em prática, que você pedisse para que Deus venha te ajudar nesta manhã em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, te glorificamos e te exaltamos, Senhor, por este momento, por esta palavra, Pai.
Em nome de Jesus, meu Deus, que esses benefícios que a cruz trouxe para nós, Senhor, que possa realmente estar ativo na nossa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nós acreditamos, Pai, que a cruz trouxe reconciliação, que a cruz, Senhor, trouxe salvação, que a cruz, Senhor, nos deu sabedoria, nos deu poder, Senhor, nos deu a condição, Senhor, de perdoarmos, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que a cruz, Pai, possa realmente, Senhor, nos fazer ir além, Senhor, nos fazer, Senhor, ó Pai, sermos realmente vencedores, irmos adiante. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que nesta manhã, Senhor, nós venhamos a reconhecer, Pai, a cruz, Senhor, como algo realmente importante nas nossas vidas, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, assim, Senhor, ó Pai, nós te pedimos, Pai, seja conosco, nos abençoa, Pai, nos dê realmente, Senhor, ó Pai, a condição de entendermos, Pai, tudo aquilo que o Senhor fez, Senhor, por cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai, assim nós te agradecemos, te glorificamos e te exaltamos, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu louvor aí no Facebook. Glória a Deus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama.